Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao 30. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ouçamos ela com fé, com reverência e pedindo ao Senhor que fale conosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos orar, pedindo a Deus que nos ilumine, que fale conosco. Graças te damos, ó Deus, pela sua palavra tal que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Suplicamos agora a bênção do Espírito sobre a tua palavra, sobre a pregação, para que possamos compreender a sua vontade, para que possamos, Senhor Deus, sermos transformados, sermos edificados para a tua glória, para que vivamos, ó Deus, de maneira digna. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. 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 Meus irmãos, no último domingo nós vimos ali o apóstolo Paulo mostrando para nós e o que era para ele a vida. Nós vimos o apóstolo Paulo afirmando categoricamente no versículo 21 que para ele o viver era Cristo. Para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós vimos como o apóstolo Paulo tinha como alvo, como princípio, como aquilo que é mais importante em seu coração, o reino de Deus, o Evangelho de Cristo. E hoje nós iremos dar sequência a esse texto e pensarmos a respeito do que é que nós devemos viver como cristãos. A gente vai ver o que é viver, mas o meu propósito hoje é nós entendermos isso, que nós devemos viver como cristãos. Antes da gente entrar no texto específico, hoje nós vamos ter uma introdução um pouco longa, mas necessária, para a gente entender melhor isso. E para isso, antes de tudo, a gente vai ler alguns versículos, mas eu quero que primeiramente a gente leia 1 Pedro 4, versículo 14 ao 16. Nós lemos esse texto alguns domingos atrás. 1 Pedro 4, 14 ao 16. Esse texto é muito conectado especialmente esse capítulo de Filipenses. O apóstolo diz o seguinte, o apóstolo Pedro, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifica a Deus com este nome. Meus irmãos, ser cristão, essa é a nossa primeira pergunta. O que nós definimos, o que a Bíblia define como um cristão? O que é ser cristão é uma pergunta para a gente fazer. Por quê? Porque há várias definições. A vida funciona com definições. A vida funciona com grupos que representam alguma coisa. Se nós pegarmos, você consegue olhar para grupos, culturas, raças, olhando o local geográfico deles, olhando a cultura que eles têm, a língua deles, a profissão que você tem também te define como alguma coisa, os seus currículos, os certificados que você tem de cursos te definem como, olha, eu fiz bacharelado em administração, logo você
tem o título de administrador. Você fez um curso, um bacharelado de contabilidade, logo você é você trabalha com o setor contábil, logo você é um contador. Então, profissões, certificados definem-nos como dentro de algum grupo da sociedade. Mas a pergunta que a gente tem que ter é: o que define um cristão? Como nós podemos definir um cristão? O primeiro ponto para definir o que é cristão, a gente precisa ter em vista o quê? Que um cristão, ele é um discípulo de Jesus Cristo. Ele é um seguidor de Jesus Cristo. Isso deveria ser óbvio para nós. Um cristão é um discípulo de Cristo. Então, para a gente ter isso em vista, minha ideia aqui é um pouco introdutória, mas que é importante para entender melhor esse texto do apóstolo Paulo específico. Porque o apóstolo Pedro nos chama a sofrer como cristãos. Há um nome sobre nós. Então, Jesus Cristo, né? O nome cristão vem de Jesus Cristo. Cristo vem porque Jesus de Nazaré, filho de José, filho de Maria, filho de Deus, Jesus de Nazaré, carpinteiro, ele foi ordenado pelo Pai, ungido pelo Espírito Santo para ser o profeta, o rei, o sacerdote, o mestre do seu povo. Jesus é o mediador da igreja. Ele é o mediador dos homens para com Deus. A ideia de Cristo significa ungido. E Cristo foi ungido para ser esse mediador. O único mediador entre Deus e os homens. É interessante porque Jesus não era cristão. A religião de Jesus não era religião nem do farisaísmo, nem do judaísmo da sua época. A religião de Jesus é uma religião que somente ele e Adão teve. Porque Jesus não tinha nenhum mediador entre ele e o Pai. Diferente hoje de nós como cristãos que temos Cristo como mediador, Jesus não tinha um mediador. Ele não era um cristão, mas ele é o fundador do cristianismo. Então precisamos ter em vista primeiramente isso. Ser cristão é ser um discípulo de Cristo. Mas por quê nós somos chamados cristãos? A palavra cristão aparece a primeira vez na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. É bem sabido de nós que quando a gente lê os evangelhos e Atos, Jesus Cristo, que foi crucificado, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, teve os seus 12 apóstolos, seus 12 primeiros discípulos, mas ele tinha outros discípulos. E dentro daquela época, daquele contexto, se chamava o grupo de pessoas que seguiam a Jesus de Nazaré de a seita do Nazareno, a seita do caminho. O apóstolo Paulo mesmo fala que ele perseguia aquele que era do caminho. Porque Jesus Cristo vinha como aquele Messias prometido, aquele que foi profetizado na Antiga Aliança e cumprida no Novo Testamento. Mas é interessante, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, nos aparece a primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos. Olha só para você ver. Versículo 26. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamado cristãos. Foi lá em Antioquia que chamaram os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam o Messias, o Nazareno, de cristãos. Esse nome, quando na história, ele não vem porque eles estavam vendo que aqueles discípulos eram pessoas muito grandiosas ou coisa do tipo. Na verdade, esse nome vem como um tipo de zombaria. Ser cristão, ser discípulo de Jesus, para o mundo sempre foi uma loucura. E aquele povo da Antioquia olhou para aqueles que seguiam o Nazareno e falaram: olha, esse é o seguidor do Cristo, daquele que eles dizem que morreu no madeiro. E os cristãos foram ali chamados de cristãos por um tipo de zombaria. Da mesma forma, quando, por exemplo, você vê os puritanos ser chamados de puritanos, não é porque eles se consideravam pessoas puras, mas é que zombavam deles como homens que queriam, de fato, viver pureza em tudo. E era um tipo de zombaria. O título cristão também veio por um aspecto de zombaria. Quando nós lemos a Escritura, quando nós lemos a história da igreja, isso fica para nós muito claro. Então essa é a primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos. A segunda pergunta que a gente tem que responder antes de ir para o nosso texto é: beleza, nós agora vemos que
Por que nós somos cristãos? Porque nós seguimos o Cristo. Mas o que crer um cristão? O que um cristão crê? E essa pergunta Paulo responde para nós em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 11. É claro que na Bíblia eu podia pegar várias e várias citações do que o cristão crê, mas esse texto aqui é interessante porque o apóstolo Paulo está falando a respeito desse tema, do que um cristão deve crer. Perceba comigo o texto. Versículo 1, capítulo 15, perdão. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, do qual ainda perseverais. Paulo quer lembrar o evangelho para aquela igreja. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então olha só a importância que o apóstolo Paulo está dando. Olha, eu preguei para vocês o evangelho. E se vocês querem se manter perseverantes, se manter no evangelho, se manter no caminho da salvação, vocês devem se apegar a essa mensagem e não abandoná-la. Então ele vai dizer o que ele pregou para eles. Olha só, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Olha só, o apóstolo Paulo explica para os irmãos a respeito do que ele pregou. É o evangelho de Cristo. E é interessante porque o que Paulo pregou foi uma história. Ele não trouxe especificamente doutrina. Claro que o evangelho é doutrina, mas ele trouxe uma história. E essa história é a história de Jesus Cristo. Paulo pregou a crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição, porque isso se constitui no evangelho de Cristo. O evangelho diz a respeito da história de Jesus. É a boa nova a respeito de Jesus. O evangelho diz a respeito da pessoa dele. E o Paulo fala, olha, esse evangelho é como se eu tivesse recebido uma missão, recebesse um bastão e eu tenho que passar esse bastão para frente sem alterar. Nós pregamos o mesmo evangelho que recebemos. O evangelho que eu prego é o evangelho que todos os apóstolos pregam. E esse evangelho é o evangelho que a igreja de Cristo crê. É isso que um cristão crê. O cristão crê na morte, na ressurreição, na crucificação de Cristo. O cristão crê também em aquilo que está contido nos credos antigos da igreja. O credo apostólico, que não foi escrito por os apóstolos, mas é um dos credos do primeiro século e reflete ali a crença cristã básica. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde irá vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na Igreja Católica, creio na remissão dos pecados, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Aqui nós temos o quê? Uma definição da crença do cristianismo. Sem essas doutrinas básicas, ninguém pode se dizer como um cristão. Isso é mais que necessário para que você possa ser um cristão. Nós temos outros credos. Nós temos o credo niceno, o credo de Atanásio, atanasiano, que defende a doutrina da Trindade. Todos os documentos baseados na palavra de Deus e que definem o que um cristão crê. Nossas confissões de fé, expressando claramente aquilo que é crença. E tudo isso é necessário para quê? Para mostrar o que um cristão acredita. Por quê? A nossa fé não é uma fé que pessoas um dia acharam que era bom entender elas, mas é uma fé que foi passada, é uma fé revelada, como o apóstolo Paulo acabou de nos dizer aqui, uma fé que ele recebeu e ele também passou a outros. Uma fé que
no mundo os apóstolos pregaram ela. Então, nós sabemos o que um cristão deve crer. A quarta pergunta que eu tenho, a primeira foi: o que é um cristão? Onde vem o nome cristão? Terceira, o que um cristão crê? A quarta, como um cristão vive? Como um cristão vive é a nossa quarta pergunta. E eu quero que a gente vai ler 3 textos bíblicos. O primeiro se encontra em 1 João, versículo 3, de 1 a 3. João de 1 a 3? 1 João 3, perdão, de 1 a 3. Diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O apóstolo João aqui nos define que um cristão é um filho de Deus. Através da fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E esses filhos de Deus, que não são conhecidos do mundo, mas que são amados por Deus, eles não vivem para esse mundo. Eles vivem com uma esperança para além desse mundo, uma esperança que é firmada em Cristo. E essa esperança nos faz andar no quê? Em pureza. Em pureza, né? Não em impureza. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21, também nos diz. 1 Pedro 1, 13 ao 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Isso mesmo. Na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Há uma graça que vem na revelação de Cristo, no Evangelho. Como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que sem acepção de pessoas julgas segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Amém. Os filhos de Deus são os filhos da obediência. Nós somos os filhos de Deus, por isso imitamos ao nosso Deus, por isso devemos buscar andar em santidade. Um cristão vive em obediência. Um cristão vive em santidade. Um cristão vive como um peregrino nessa terra. Nós não somos daqui. Nós pertencemos a Deus e ao seu reino. E vivemos como tal. É dessa forma que um cristão vive. É interessante que quando o Senhor Jesus vai dizer para os discípulos, Mateus 28, versículo 19 e 20, ele vai dizer o seguinte: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus Cristo na grande comissão foi o que? Olha, vão às nações, ensinem o que eu deixei, ensine eles a me obedecer, batizem-os em meu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito, para que eles andem, que eles guardem o meu ensinamento. Ser cristão é aprender, obedecer e viver
como um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Um catecismo de ortodoxo, um catecismo batista, ele define o seguinte ponto, falando o seguinte: por que você é chamado de cristão? E a resposta é: porque pela fé eu sou membro de Cristo e por isso eu partilho de sua unção para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a Ele, como rei, de livre e boa consciência, lutar contra o pecado e o diabo nesta vida, e no porvir reinar eternamente com Cristo sobre toda a criação. Ser um cristão é também imitar os ofícios de Cristo. Como profeta, professar, confessar o seu nome. Como sacerdote, apresentarmos como sacrifício vivo e agradável em gratidão ao Senhor. E como rei, lutar contra o pecado. Isso nos define como cristãos. Nós temos o apóstolo Jesus Cristo, ensinando a batizar. E nós bem sabemos, meus irmãos, que quando professamos a nossa fé em Cristo e fomos batizados, nós temos agora deveres como cristãos. O Catecismo Batista vai nos definir na pergunta 104 da seguinte forma: qual o dever dos que são corretamente batizados? É dever dos que são corretamente batizados entregar-se a alguma particular e ordenada igreja de Cristo, de modo que andem em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, sem ter o que se vergonhar. Olha só como a nossa profissão de fé, o nosso batismo está relacionado, então, a obedecer a Cristo, está unido a Ele e está junto com o povo de Deus. Coisa que nós temos no nosso próprio texto. Nós poderíamos ver a definição de igreja, que é a comunidade organizada dos crentes, professos em todos os lugares e eras, onde o evangelho é realmente pregado e as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor são corretamente administradas. Então o cristão há o seu padrão, a sua vida, a maneira como se vive. Viver como cristão também tem a sua própria identidade, como nós temos visto aqui. E essa é a nossa ideia do texto hoje. Essa introdução longa ela é necessária por quê? Porque o texto, o apóstolo Paulo tem isso em vista. Ele vai chamar agora os irmãos de Filipos, mas também a nós a viver de maneira digna do Evangelho. Uma última pergunta para nós, então, é a seguinte: como nos tornamos um cristão? Nós agora sabemos o que um cristão crê, nós sabemos como um cristão vive, nós sabemos o que é um cristão. Então, como nos tornamos um cristão? E o caminho é um só: arrependimento e fé em Jesus Cristo. É dessa forma que uma pessoa se torna um cristão. É quando ele se arrepende dos seus pecados, ele se arrepende da sua antiga vida, ele se arrepende da sua desobediência, ele se arrepende da sua miséria. Ele suplica a Deus por misericórdia e ele crê no Cristo crucificado. O cristianismo é mais do que apenas saber que Jesus morreu um dia na cruz, mas é tomar para si pessoalmente a fé no Cristo crucificado pelos meus pecados. Ser cristão é algo pessoal. Ser cristão não é algo que passa de descendência. Eu sou cristão, filho de Deus, e meu filho vai ser um netinho de Deus. Deus não tem netos. Ser cristão é uma decisão pessoal que os homens tomam em arrepender dos seus pecados pessoais e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso se constitui um cristão. E dessa forma que nós temos aqui uma maneira geral como os cristãos vivem, como filhos de Deus, filhos da obediência, como santos, separados para a glória de Deus. Meus irmãos, isso tudo é importante para o nosso texto hoje. Como eu disse, o tema nosso desse texto é vivendo como cristãos. Então vamos voltar para o texto, tendo agora tudo isso que eu acabei de informar, vamos voltar para o texto para que nós reflitamos o que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui, que eu separei aqui pelo menos 4 pontos. Primeiro, viver como cristão é viver de modo digno do Evangelho. Versículo 27, parte A. Segundo ponto, é viver em unidade, é viver como igreja. Versículo parte B. É viver com coragem. Versículo 28. E é sofrer por Cristo. Ser cristão envolve todas essas coisas. Então vamos voltar nossa atenção para esse texto e pensarmos o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Esse texto é interessante porque, da mesma forma que o apóstolo Paulo trata cristãos como indivíduos pessoais,
ele também mostra que o cristianismo se vive de maneira comunitária, vive-se em comunidade. Nós somos tanto ao mesmo tempo membros de Cristo, como também fazemos parte de um corpo. E esse corpo é a igreja. Nós somos cristãos e cristão e igreja está relacionado. Não tem como ser cristão sem igreja. Não tem como ser igreja a não ser se o corpo de Cristo se reúne. A igreja é feita de cristãos, como nós lemos, professos. São os santos visíveis de Deus. São pessoas que professam sua fé. E somente dos tais as igrejas locais podem ser aderidas, podem ser feitas. Uma pessoa que não crê em Cristo não pode fazer parte da igreja do Senhor. Não pode ser membro de uma igreja local. Por quê? É necessária a fé, é necessário a profissão de fé, é necessário o batismo. Coisas necessárias para se tornar um cristão. Tendo isso em vista, vamos para o texto. Perceba que em outras traduções o apóstolo Paulo poderia ser traduzido assim: portanto, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Tendo em vista que Jesus é o Senhor da vida, tendo em vista que a nossa esperança é uma esperança futura, a nossa alegria está em estar com Cristo e servi-lo, tendo em vista disso que o apóstolo Paulo trouxe nos versículos anteriores, tendo em vista que nós devemos louvar a Deus, versículo 26, ele vai dizer, tendo em vista todas essas coisas, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Meus irmãos, essa palavra vivei aí, a tradução dela original seria se portar como um cidadão. Viver como um cristão é se portar como um cidadão. Nós temos uma cidadania. Nós somos pessoas, cidadãos de um outro reino. Da mesma forma que ser brasileiro é você nascer dentro, geograficamente, do Brasil, estar sobre as legislações do nosso país, ter uma língua, ser também um cristão é viver e se portar como um cidadão de um outro reino. E esse reino é o reino de Deus, é o reino celestial. Esse reino, ele tem um rei. E esse rei é Cristo Jesus. Ele é o rei desse reino. É ele que tem toda a autoridade. É ele que tem toda a soberania nesse reino. Ser cidadão se envolve relacionalmente um reino. Nós somos cidadãos de um local específico. Um local que ele não é geográfico nessa terra, mas ele é celestial. E como um reino, ele é diferenciado de outros reinos do mundo. Esse reino tem suas próprias regras. Esse reino tem sua própria língua. Esse reino tem sua própria vestimenta. Esse reino tem sua própria vida dentro dele. É um reino específico. Não é um reino dos homens. Não é um reino deste mundo. Mas é um reino que nasce nos céus. É um reino celestial. E esse reino de Deus, a vontade do rei é soberana. A vontade do rei é regra. O desejo do rei é padrão. Meus irmãos, ser cristão diz respeito a você estar debaixo de um reino. Diz respeito a ser cidadão deste reino. E como cidadão você tem seus deveres, você tem seus direitos. Você não vive mais para si mesmo. Nós somos chamados, o apóstolo Paulo fala, olha meus irmãos, vocês precisam viver, se portar como cidadãos desse reino. Vocês foram salvos pelo Evangelho. Não faz sentido nós queremos ser cristãos, queremos nos dizer cristãos e não se submetermos ao reinado de Cristo. Não faz sentido querer sermos cristãos, mas não abraçarmos essa realidade, a vontade de Deus das Escrituras. Não faz sentido querer ser cristãos e nós mesmos queremos definir o que é ser cristão. Meus irmãos, somente o rei tem autoridade para fazer isso. E ele faz isso e revela isso na sua palavra. Nós somos chamados a se portar dentro desse reino de maneira digna. Há uma dignidade, há uma maneira, algo valoroso. Tão valoroso que o apóstolo Paulo vai dizer, vivei acima de tudo. É um padrão, meus irmãos, supremo. É algo que tem prioridade sobre todas as coisas. É um padrão que dá sentido e significado para tudo que nós somos na vida. Quando nós entendemos que nós somos desse reino, a nossa identidade nesse mundo agora começa como cristãos, cidadãos desse reino.
Eu sou o Axel, cristão, brasileiro, pai, marido, trabalhador. A identidade cristã agora me define como pessoa. Todo o resto está dependente de ser cristão. Por quê? Porque ser cristão muda todas essas outras formas de relacionamento, muda todas essas outras identidades que eu tenho. Porque agora, como um cidadão brasileiro, eu vivo de outra forma. Eu tenho um padrão, ele é maior do que isso. Como um marido, eu tenho outro padrão, eu tenho valores que me ensinam como ser um marido, como ser um pai, como ser um trabalhador. O cristianismo, ser cristão, ser esse cidadão celestial define todas as outras coisas da nossa vida. E por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, vivei acima de tudo. Meus irmãos, precisamos dar prioridade nisso. Precisamos colocar o que é ser cristão como algo maior de tudo na nossa vida. Precisamos saber que nós agora temos um rei soberano e por isso não devemos nos sujeitar aos ídolos desse mundo, aos reis deste mundo, aos reinos desse mundo que são contrários ao reino de Deus. Meus irmãos, ser cristão agora nos deve livrar de não cairmos da idolatria política, por exemplo, que é o seu reino com seus ídolos, com seus reis. Nós temos somente um rei. E somente o nosso rei que é digno de ser cultuado, digno de ser adorado. Nós não devotamos nossa vida em partidos políticos, nós não devotamos nossa vida em pessoas públicas. Nossa vida é só devotada ao Rei Jesus. Ele é rei sobre toda a terra. E a nossa vida deve ser sujeita a esse rei. Ter em vista viver acima de tudo é como nós temos visto nos últimos dias, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é viver acima de tudo de modo digno. Porque nós somos chamados a viver de maneira digna do Evangelho, a boa notícia de Cristo, a boa nova. E essa notícia mudou nossas vidas. E devemos viver de maneira que condiz com ela. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, ele vai nos dizer o seguinte. Mateus 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O viver de modo digno nos implica viver como sal, como luz. Vivermos esse mundo a serviço de Deus nele. Vivermos para servir a Deus neste mundo de maneira digna. E essa vida nesse mundo implica o nosso testemunho nesse mundo. Por quê? Nós temos um Senhor. Perceba só, o apóstolo Paulo vai dizer aí, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros. Olha, Paulo distante, ele ouviria a respeito do testemunho daqueles irmãos, porque eles estavam vivendo como cristãos. Quando nós vivemos como cristãos, verdadeiramente, meus irmãos, não tem como ser um cristão anônimo, um cristão 007. Por quê? A nossa vida é diferente. A nossa devoção é outra. O nosso reino é outro. Nossas expectativas, os nossos valores são outros. Aquilo que governa, que domina, que nos ensina, que é a nossa alegria, nosso deleite, o nosso prazer são outros. Por isso que o apóstolo Paulo diz que, olha, meus irmãos, se vocês viverem de maneira digna, mesmo eu distante de vocês, eu saberei que vocês estão testemunhando. Porque o sal, quando ele cumpre sua função, ele salga. A luz, quando cumpre sua função, sendo colocada acima dos montes, ela ilumina.
Não tem como você tampar ela. Porque ela não foi feita para ser colocada debaixo da cama, como Jesus Cristo ensinou. O testemunho público do senhorio de Cristo em nossas vidas, ele é totalmente perceptível para as pessoas. Isso não diz respeito a você ter uma linguagem de crente. Não é isso. Mas é a vida que nós vivemos. É algo simples como viver. É tão simples como respirar, porque nosso respirar agora se torna o Evangelho, se torna essa vida de Cristo. E o apóstolo Paulo fala, olha meus irmãos, mesmo que eu for ver vocês, seja o testemunho que chega até mim, eu vou saber de algumas coisas, eu vou saber como vocês estão vivendo de modo digno. Eu vou saber que vocês estão vivendo em unidade como igreja. Olha só, ele diz, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pela fé do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando vocês estão vivendo de modo digno, testemunhando o senhorio de Cristo, o que vai acontecer é que vocês serão santificados. Por quê? Porque eu vou ouvir que vocês estão firmes. Firmes na fé. Aprofundados na fé em Cristo. Fundamentados em Jesus Cristo. Enraizados nele. A fé, quando está firme em Cristo, quando nós estamos vivendo de maneira digna da fé evangélica, cada vez mais nossa vida se torna enraizada em Jesus. Cristo se torna agora base e centro de tudo. E isso começa a ser um testemunho público, não somente pessoal, mas também congregacional, como comunidade. Porque o apóstolo Paulo agora está falando da igreja aqui. Paulo diz que, olha, eu vou ouvir que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, unidade. Isso tudo porque eles estão vivendo de maneira digna de Cristo. E viver em maneira digna de Cristo na vida da igreja é amar uns aos outros como Cristo nos amou. E assim o mundo saberão que nós somos seus discípulos. Eles saberão a respeito de Cristo. Porque nós amamos uns aos outros. Porque nós pensamos em um só padrão. Nós vivemos em um só amor. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte. 1 Coríntios 1, 10. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meus irmãos, quando estamos no Senhor, vivendo de maneira digna, o que acontece é que nós vivemos em unidade e não em divisão. Nós estamos unidos na disposição mental, no desejo, no entendimento. Porque isso é o que o cristianismo traz quando estamos vivendo ele. Nós queremos a mesma coisa, nós temos os mesmos objetivos, que é Cristo. O objetivo da igreja é aquilo que o apóstolo Paulo disse, lá no versículo 20. Cristo engrandecido no nosso corpo, que é pela vida, que é pela morte. Isso acontece, essa unidade de espírito pelo vínculo da paz. Nós andamos unidos em uma só alma, em um só espírito. E nós lutamos. Lutamos, versículo 27 ainda, juntos pela fé evangélica. O que isso quer dizer? Nós lutamos pela proclamação das boas novas. Nós lutamos nesse mundo como cidadãos do reino de Deus, como soldados de Jesus. Nós vivemos aqui entendendo que esse mundo é uma guerra. E para isso lutamos, não com armas carnais, não pela violência, não pela força, mas pelo poder de Deus, pela palavra, porque nossas armas são espirituais. Nós lutamos juntos proclamando o Evangelho nesse mundo corrompido, nesse mundo que vive em degradação diária. Como é comum nós vermos isso. O mundo cada dia mais se degradando. Como é comum a gente ver as famílias, valores da sociedade. Isso tudo por quê? Porque o mundo está rejeitando o senhorio de Cristo. Mas quando nós cumprimos nossa função como luz,
como sal, nós lutamos essa guerra de Cristo, proclamando o Evangelho. Os crentes vivem em unidade, porque Cristo nos uniu em um só corpo, nós somos membros uns dos outros. Nós vivemos como cidadãos do mesmo reino. Nós vivemos de modo digno, nós vivemos de unidade e nós vivemos também com coragem. Perceba comigo, versículo 28, o apóstolo Paulo vai dizer: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Quando nós estamos vivendo de maneira digna, nós somos corajosos para viver o cristianismo nesse mundo. Meus irmãos, o adversário da igreja é nossa carne, o diabo e o mundo. O mundo pecaminoso, o mundo caído. E essa intimidação que o mundo tenta contra os crentes é o quê? Ela começa, primeiramente, tentando zombar da nossa fé, zombar de sermos cristãos. Ela existe na exclusão. Nós somos excluídos de determinado tipo de ambientes. Nós somos excluídos de determinado tipo de favores. Por quê? Tão somente por sermos cristãos. Quantas vezes nós queremos que todo mundo nos aceite porque nós somos cristãos, mas, meus irmãos, o mundo exclui os cristãos porque eles odeiam a Deus, eles odeiam quem é nosso rei. Eles são rebeldes ao nosso rei. Então não tem como eles estarem em rebelião com o nosso rei e também amarmos, sendo que nós somos servos desse rei. Nós somos cidadãos desse reino. E o mundo também tenta intimidar os crentes com perseguições. Meus irmãos, a história da igreja é marcada por isso. Perseguições, martírio. Isso está na história da igreja como um todo. Quantos cristãos que já morreram por causa de Jesus? O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja preso por causa de Jesus. Mas ele está dizendo o seguinte, meus irmãos: se nós vivermos de maneira digna, de maneira sincera, de maneira verdadeira, nós não serão as perseguições, não serão as zombarias, não serão as exclusões que nos intimidarão. Por quê? Porque, por mais que o mundo faça isso, por mais que o mundo rejeite-nos, Deus nos aceita. É Deus que é nosso Salvador. É Deus que é nosso sustentador. É Deus que nos aceitou no seu amado. E estar em paz com Deus é a coisa mais importante do mundo. Perceba só, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, versículo 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus. Por quê? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Meus irmãos, olha, quando esses homens, esse mundo, perseguem vocês, excluem vocês, zombam de vocês, eles estão rejeitando o próprio Senhor Jesus. Estão rejeitando o rei de vocês. Estão rejeitando a Cristo e não aos homens. E isso tudo só mostra a rebelião deles. Só mostra que eles estão do lado rebelde do mundo. E para esses rebeldes contra Deus, existirá o castigo eterno. Existirá o juízo justo de Deus, que destruirá todos os seus inimigos, que destruirá todos os rebeldes, destruirá esses que vivem na perdição. A rejeição que esses homens têm a Cristo e aos cristãos refletem que eles estão rejeitando o próprio evangelho da salvação, estão rejeitando o próprio Cristo. Isso tudo mostra o estado perdido deles, o apóstolo Paulo está querendo dizer. É uma prova evidente que eles estão perdidos. Por isso que eles tentam perseguir vocês, porque eles também perseguiram Jesus. Mas para nós, meus irmãos, para eles é prova de perdição, mas para nós outros é de salvação. Por quê? Porque Deus abriu nossos olhos. Se hoje nós temos Cristo, se recebemos Cristo por fé, se cremos hoje em Jesus, se vivemos em conformidade ao Evangelho, é porque Deus nos salvou. Ele agiu em nosso favor. Ele não nos deixou perdidos. Ele não nos entregou à perdição eterna.
mas ele antes nos salvou. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 4, versículo 4, o seguinte. 1 Coríntios 4, versículo 4. 3 a 4. Perceba, Paulo vai dizer: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Então, Paulo está querendo dizer: olha, meus irmãos, se esses homens, se o evangelho está encoberto para eles, se eles estão vivendo contrário ao evangelho, não recebendo a Cristo, em rebelião contra Cristo, zombando, perseguindo os crentes, é porque eles estão cegos. Porque o evangelho não dispõe luz para o coração deles. Mas Paulo vai continuar dizendo: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo, olha só, foi o próprio Deus que nos iluminou, foi o próprio Deus que nos salvou. Se hoje nós não estamos contrários a Cristo, se não somos contrários à igreja de Cristo, é porque nós não estamos no caminho da perdição, mas no caminho da salvação. É o próprio Deus que nos salvou e nos colocou no caminho da santificação, no caminho da salvação. Deus abriu os nossos olhos. E isso tudo provém de Deus. Não foi porque nós éramos melhores que os outros, não foi porque nós éramos mais justos, não foi porque nós éramos bons, não, foi por causa da sua livre e soberana graça. Nos salvou, salvação que vem da parte dele. Meus irmãos, isso é o chamado a gente viver com coragem. Porque o que o mundo faz por nós mostra-nos também, evidencia que Deus está operando em nós a salvação. Se o mundo nos odeia porque vivemos como cristãos, isso é um testemunho, é uma evidência da nossa fé. Se não há nenhum tipo de intimidação, se não há nenhum tipo de dificuldade nesse mundo, meus irmãos, se questione a sua fé. Se questione se você tem a fé do Evangelho. Porque aqueles que buscam viver piedosamente padecerão tribulação, serão perseguidos pelo mundo. Mas isso não é o que nos deve desanimar. Porque, versículo 29, Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Perceba, por mais que o mundo faça isso, nos persiga, nos zombe, nos exclua, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, todas essas coisas é uma graça de Deus para nós, crentes. Todas essas coisas são benefícios para a nossa vida. E por que disso? Como sofrimento, como o padecer é um benefício. Lembremos-nos que a Bíblia diz que as provações produzem em nós mais perseverança. Tiago 1,3, Romanos 5,3. Então, quando nós passamos por diversas provações, nós devemos o quê? Nos alegrar nelas. Porque através dela Deus está produzindo em nós um caráter aprovado. Deus está produzindo em nós mais perseverança. E por isso nós podemos olhar para essas provações como um tipo de graça. Um meio de graça também para que Deus nos forge. Paulo vai dizer, meus irmãos, que vocês têm passado é algo que Deus está concedendo. Sofrer por Ele. Meus irmãos, Paulo aqui ele vai dizer, primeiramente dizendo, não somente crerdes nele, mas também sofrer, versículo 29. E o crer foi aquela introdução que eu acabei de dar para os irmãos. O que é crer em Jesus nós já sabemos.
Mas agora, sofrimento, nós precisamos também entender que os sofrimentos, por causa de Cristo, fazem parte da nossa vida cristã. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4,17. Isso é muito leve. O padecer por Cristo, sofrer por Cristo é muito leve, comparado àquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo é por nós, o que Cristo é para nós. Sofrer é muito leve. As nossas tribulações são muito leves, comparadas ao peso eterno da glória, do estar na face de Deus, estar com Cristo para a eternidade. Não se compara na balança de Deus entre o peso da glória a nossos leves sofrimentos. Se você sofre por causa de ser cristão, esteja grato. Isso é bom, como o apóstolo Pedro nos disse. Meus irmãos, nós podemos entender nesse texto, esse versículo, uma verdade que às vezes nós esquecemos. Que o sofrimento é algo universal. O sofrimento é algo que não é apenas para algum grupo de crentes, mas para todos os crentes. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, pois sende o mesmo combate que viste em mim. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha meus irmãos, esse sofrimento, padecer por causa de Cristo, vocês podem ver em mim mesmo. Paulo é um exemplo claro do sofrer por causa de Cristo. Nós falamos no sermão, no terceiro sermão, como o apóstolo Paulo sofreu, foi perseguido, foi maltratado, humilhado. E não somente o apóstolo Paulo, pega Tiago, pega Pedro. Meus irmãos, tirando o apóstolo João, que morreu de velhice, todos os outros apóstolos, diz a história da igreja, morreram por martírio. Morreram por causa da fé. O sofrimento não é algo apenas de você. Às vezes a gente olha para os sofrimentos que a gente passa e pensa, nossa, mas só eu que sofro. Meus irmãos, o sofrimento é algo universal. O sofrimento faz parte da vida cristã. Os apóstolos, os mártires e o próprio exemplo do Senhor Jesus. Jesus é um exemplo claro para nós de sofrimento. E Jesus disse, neste mundo, vocês passarão por perseguições, vocês passarão por sofrimento, em outras palavras. Meus irmãos, é comum, se você pegar crentes de toda a terra, eles estão sofrendo. Eles estão passando por provações. Não acredito que só você que sofre. Não acredito que sofrimento é algo relacionado com um tipo de desobediência, não é porque eu sofro porque eu devo estar em pecado. Tem pessoas que dizem isso, se há sofrimento em sua vida, é porque você está em pecado. Claro, há sofrimentos na vida realmente relacionados a pecado. Mas quando sofremos por causa de Cristo, por causa da fé, contra as tentações, porque nós estamos testemunhando a verdade, porque nós não estamos abrindo mão do Evangelho, não abrindo mão de Cristo, nós podemos saber que Deus está usando disso para a nossa perseverança. Ele está usando tudo isso para engrandecer o nome de Jesus. Para que Cristo seja engrandecido em nossas vidas, quer pela vida, quer pela morte. É para que não o seu nome, mas o nome de Cristo seja visto em tudo. Para formar Cristo no seu caráter. Para te fazer mais do que vencedor em Jesus. Para que te moldar, para te fazer mais dependente, para te fazer mais livre do pecado, para mortificar suas paixões pecaminosas. Tudo isso, o sofrimento, as provações vêm na nossa vida. E isso é na vida de todos os crentes. O antigo teólogo disse, Deus só tem um Filho que é perfeito. E esse é Jesus Cristo. Somente um Filho de Deus é perfeito. Mas Deus não tem nenhum filho que não sofreu. E o exemplo disso é Jesus Cristo. O seu Filho perfeito também sofreu. Meus irmãos, não achemos
que seremos livres do sofrimento nessa terra. Se não há sofrimento por causa de Cristo em sua vida, questione a sua fé. Examine a sua fé. Apocalipse 22, versículo 11 ao 17 nos dá uma esperança. Porque o sofrimento não é a última coisa dessa vida, meus irmãos. O sofrimento é algo universal, mas não é algo eterno. O sofrimento dura por pouco tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E assim diz o Senhor. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 11 ao 17. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continua a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aqueles que saem com sede, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça a água da vida. Amém. Meus irmãos, os ímpios continuarão na impiedade. Aqueles que estão em rebelião contra Cristo e que não se voltam para Cristo. Esses que andam em impiedade, que andam na maldade. O Senhor Jesus diz, olha, eles não entrarão no reino. Eles sofrerão o castigo eterno, o inferno. Mas os santos, os crentes, os cidadãos receberão o galardão. Ele vai nos retribuir com o seu galardão. E o galardão é estar com Ele, é estar na presença dEle, é viver com Ele para sempre. Ele enxugará toda nossa lágrima. Ele destruirá a maldade do mundo, a impiedade, as injustiças. Ele destruirá os ímpios com um sopro, com sua espada. E os crentes viverão com Ele para sempre. Por isso, meus irmãos, vivamos nesse mundo de maneira digna do Evangelho, como cidadãos do reino. Primeira aplicação. Primeira delas é: se sonde. Você é um cidadão do reino? Nós precisamos estar atentos para essa questão. Eu sou um cidadão do reino de Deus? Se sim, pelo poder do Espírito Santo, viva de maneira digna do Evangelho. Viva de maneira que condiza ao Evangelho de Cristo. Viva tendo em vista que você tem um rei, que você tem um Senhor, que você tem um Pai com sua vontade. Viva de maneira que testemunhe de Cristo. Se sim, clame a Deus pelo seu poder, para que cada dia mais você possa ser fortalecido e sua vida possa refletir Cristo. Mas se você vive como se for sendo o seu próprio Senhor, se o Evangelho para você, se Jesus Cristo para você, se a Igreja de Cristo, se santidade não são assuntos importantes para você, isso é uma prova evidente da sua perdição. Isso mostra que você está perdido. E como perdido, o que te espera, se você não se arrepender, é a condenação que Cristo trará sobre todos os ímpios, sobre todos aqueles que vivem em rebelião.
Se você tem se encontrado como um perdido, se você não tem se encontrado como um cidadão do reino, eu te exorto hoje para que você se arrependa dos seus pecados. Arrependa de sua vida contrária a Cristo, contrária a Deus, contrária à sua palavra. Arrependa da sua miséria e creia no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm sede podem vir a Ele beber da água da vida. Aqueles que são nus podem vir até Ele se revestir das suas vestes celestiais, suas vestes brancas. Aquele que está cego encontra nele um colírio para os seus olhos. Arrependa-se e creia no Evangelho de Cristo. Porque no dia eterno, no dia da ressurreição, na segunda vinda de Cristo, somente os que aqui se tornaram cidadãos dos céus, aqueles que viveram aqui de modo digno do Evangelho, que viveram como cristãos verdadeiros, serão eles que estarão com Ele, não outros. Os hipócritas serão abandonados, os ímpios serão condenados. Segundo ponto, firmeza, unidade e luta é vivida na igreja de Cristo, meus irmãos. Não tem como nós andarmos firmes na fé, unidos, lutando nesse mundo como cristãos, se nós não estamos unidos a uma igreja de Cristo, uma igreja fiel. Esse texto nos mostra como é contrário à prática de ser desigrejado, querer ser cristão, ser igreja. O apóstolo Paulo aqui está exortando uma igreja local a manter-se firmes, unidos, lutando juntos. O povo de Cristo é um povo que vive junto, que vive unido. É impossível ser cristão sozinho. Ser cristão envolve plenamente uma igreja. Não tem como ser um membro sem um corpo. Não existe mãos ambulantes, pés ambulantes. Deus não é um Deus de zumbis, é Deus de um corpo. Nós precisamos buscar, meus irmãos, entender dia após dia a importância da igreja em nossas vidas, primeiramente. A igreja é importante para a nossa vida em crescimento, em edificação, em santificação, em exortação, em admoestação. É na igreja que nós aprendemos mais de Deus. É na igreja que nós podemos servir nossos irmãos. É na igreja que nós servimos o corpo de Cristo. É na igreja que nós crescemos, que nós desenvolvemos. É com a igreja de Cristo que nós cumprimos a grande comissão no mundo. Meus irmãos, precisamos nos envolver mais com a igreja de Cristo. Dedicar nossa vida, nosso tempo em serviço a uma igreja local, nosso contexto, a nossa congregação. Porque a palavra do Senhor nos exorta a isso. E um terceiro e último ponto. Seja grato a Deus se Ele tem permitido você sofrer por Cristo. Tenha isso como um motivo de alegria. O passar por várias provações. Quando Deus está te provando, meus irmãos, seja grato a Ele. Ele só faz isso porque Ele disciplina aqueles que Ele ama. Que Ele forja os seus santos. Quando a sua fé é provada, no fogo das provações, no fogo das aflições, seja grato a Deus. E se você não tem sofrido ainda, não se afrouxe, não durma. Há momentos na nossa caminhada que Deus nos permite ter momentos de grandes refrigérios. Mas, meu irmão, sofrimento é algo comum, normal, natural na vida de um crente. Se você não tem sofrido, saiba que é ainda. Sofrimento é algo relacionado. Por isso, não se afrouxe na sua fé, porque você não tem passado uma difícil provação. Busque o Senhor. Não durma. Vigie. Busque se aprofundar mais no seu relacionamento com Cristo. Busque aprender mais do Senhor. Busque cada dia mais aprofundar os fundamentos da sua fé na rocha que é Cristo. Para que diante das provações você possa passar aprovado. Que diante dessas provações
A sua construção, a sua vida não se mostra que foi construída em areia, mas numa rocha. Meu irmão, você tem um rei. E esse rei é o Senhor Jesus. Você pertence a um reino. Você não é deste mundo. Nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos daqui. E você está numa guerra. Enquanto você estiver nesse reino, nesse mundo, tendo um reino e tendo um rei, você está ainda numa guerra. Essa guerra só cessará ou no dia que você morrer, ou no dia que Cristo retornar. A guerra do crente só cessará sob essas duas expectativas. No mais, nós estamos sempre numa guerra. Viva, se porte como cidadão deste reino. Amém. Oremos. Deus santo e justo, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por abrir nossos olhos para que pudéssemos contemplar a luz do Evangelho da glória de Cristo. Senhor Deus, obrigado por sua misericórdia em nos sustentar em toda e qualquer situação, nos fortalecendo, para que vivamos nesse mundo em conformidade à sua palavra. Senhor, suplica a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Peça a Ti, Senhor Deus, que possa estar levando ao nosso coração, ó Deus, a ser confirmado na fé em Cristo, a permanecer firme na fé do Evangelho, a permanecer firme, ó Deus, em toda e qualquer provação. Suplica a Ti, ó Deus, que possa conduzir nossos pensamentos, a nossa vida, dia após dia, Senhor Deus, em santidade. Ó Deus, destrua os ídolos do nosso coração que ainda, ó Deus, competem contra o Seu reino. Ó Deus, destrua aquilo que se torna reis falsos na nossa vida. Ó Deus, que o Senhor abale tudo aquilo que está firmado na Sua palavra e nossa alma, para que somente aquilo que é eterno permaneça, somente aquilo que é do Senhor permaneça na nossa vida. Suplicamos a Ti, Senhor Deus, pelo Seu auxílio. Em nome do Senhor Jesus. Peço também, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar nossos irmãos de Caruaru, de Belém, que o Senhor possa abençoar